Olá, concurseiro! Aqui estou eu novamente com mais um episódio do Super Dicas, voltado para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, meu entrevistado é o professor Fernando Miller, que vai orientar o estudo dos futuros candidatos do concurso para a PM do Rio de Janeiro sobre a disciplina de Sociologia. Ele vai ensinar aí a melhor forma de estudar a matéria, vai apontar os assuntos com mais chances de serem cobrados na prova e trazer aí muitas dicas para que você consiga gabaritar a parte de sociologia da prova para soldado da PM. Mestre Fernando, muito obrigado por participar aqui do programa Super Dicas, estar aqui dedicando seu tempo para orientar os nossos alunos, os nossos futuros alunos da Degrau Cultural. Muito obrigado pela sua participação, mestre. Obrigado, bom dia a todos. Esperando que essas dicas possam ser as dicas valiosas, né, para que possamos levar os nossos alunos à aprovação nesse concurso tão esperado, né? Depois de 8 anos de muita expectativa, esse concurso, enfim, vai acontecer e nós queremos que os nossos alunos larguem na frente e possam conquistar essa vaga. Sem dúvida, sem dúvida. É um concurso muito aguardado, cujo edital aí para 2.000 vagas está previsto para sair em julho ou agosto. Então, a hora é agora. Tem que começar a se preparar desde já, né, não é mesmo, professor? Com E, certeza. e diga uma coisa, mestre, sociologia não é uma disciplina assim que costuma cair em concursos públicos, né? Inclusive, muitos sequer estudaram essa disciplina no ensino médio, né? Alguns só tiveram acesso a ela na faculdade, né? E mesmo assim, quem cursou aquela área de humanas, né? Que teve acesso a essa disciplina de sociologia, né? Então, assim, o que eu queria saber é o seguinte: você acha que essa é uma matéria tranquila de se estudar ou pode trazer algum tipo de dificuldade para o candidato? Não, não é uma matéria difícil, né? Como toda disciplina, o candidato, principalmente aquele que não está acostumado com o concurso público, ele tem que começar de algum lugar, né? Então, a melhor forma dele estudar é ele, no caso, buscar realmente o conteúdo apresentado pela banca, procurar nos principais sites aquela parte de conceito de sociologia, né? Lembrando que não é toda a sociologia que vai cair para o concurso da PM, são alguns tópicos específicos, e o concurso tem o livro da banca, que é o mesmo livro de 2010, é o mesmo livro de 2014, é o livro do Pércio, né, Introdução à Sociologia, e que apresenta conceitos muito básicos, né, onde o candidato não vai ter problema realmente em estudar. O que o candidato tem que perceber é a aplicação dos conceitos com a realidade social que nós vivemos, que é uma coisa que está sempre em constante mutação. Mas dificuldade em si mesmo ele não vai ter, não. Agora, requer planejamento, requer uma perseverança, nesse caso de estudar, porque aquilo que hoje é difícil, à medida que o candidato estuda, que o candidato se dedica, vai se tornando mais fácil. Perfeito. Então, assim, os candidatos devem se basear pelo programa do último concurso, de 2014. Você acha que a tendência é que seja mantido esse conteúdo programático, não tenha nenhuma alteração? Ou você acha que pode ser incluído algum assunto ou excluído algum assunto? O concurso, ao sofrer alteração, caso isso venha a acontecer, isso é um trabalho a mais que a banca tem que ter, né? E eu acredito que não tenha nada apresentado no edital de 2014 com o mesmo conteúdo exatamente do edital de 2010, né, quando foi cobrada a disciplina de Sociologia, não houve nenhum tipo de alteração significativa. O que o candidato precisa saber é o seguinte: uma coisa são os conceitos apresentados nos capítulos citados do livro do Pércio, livro de Sociologia, do edital. O que muda, né, e com a pandemia mudou e muito, né, é a questão da aplicação desses conceitos dentro da realidade do cotidiano, a realidade social em que nós vivemos, né? Se o concurso tivesse acontecido seguindo o que seria o prazo padrão, né? Tipo, cada 4 anos. Teríamos ter tido um concurso em 2018, 2019, e teremos um concurso agora. O concurso de 2018 seria completamente diferente, ou bastante diferente, dessa parte de aplicação de conceitos do que nós vamos ter agora, né? E envolve tópicos ligados à pandemia, não só à pandemia em si, mas as alterações das regras sociais, dos cuidados, comportamento e a resistência
da própria sociedade com relação a essas regras, que a pandemia ela trouxe uma mudança de posicionamento, de postura, né? E até mesmo de visão que se aplica do individual ao coletivo. E estudar sociologia é estudar a inserção do indivíduo nas suas relações sociais, nas suas relações com os seus grupos sociais. Então, isso, para 2018, por exemplo, que foi antes da pandemia, seria determinados tópicos, enquanto que para 2022 serão ligados a esse assunto alguns tópicos bem diferentes. Mas, repito, em relação ao conteúdo apresentado nos dois últimos editais, né, não acredito que haja alteração. O que pode e vai haver, sim, alguma alteração é a aplicação desses conceitos nas situações do cotidiano da nossa sociedade, porque isso está sempre em constante mutação. Perfeito. E qual é a melhor forma, então, de estudar sociologia para esse concurso aí da PM, nesse primeiro momento em que ainda não temos uma banca definida, né? A organizadora certamente vai ser alterada, não vai ser a mesma organizadora do último concurso, frente até aos problemas que essa organizadora teve, né? Frente também que ela está impedida de fazer concursos públicos, então certamente vamos ter uma organizadora nova. Como estudar sem ter ainda uma banca definida? Logicamente que existe um estudo, um planejamento que deve ser feito e deve ser executado o quanto antes, né? Porque ninguém tem bola de cristal para poder estabelecer um plano de estudo baseado no perfil de banca, cuja banca não existe. Então, eu recomendo eles pegarem o conteúdo referente a esses conceitos básicos, entender esse conceito básico, estudar. Nós temos bons sites que falam, no caso, sobre isso, né? Para passar Enem, por exemplo, toda a matéria, né? Certamente, a Degrau Cultural tem videoaulas que são muito importantes de se assistir, né? De ouvir dicas de professores. O aluno conhece bons profissionais no mercado, e esses têm certamente vídeos gratuitos que possam ser lidos, né? Pegar tópicos vistos, né? Lidos e vistos, pegar tópicos de assuntos mais relevantes na sociedade, como o feminicídio, como o impacto da pandemia na sociedade, gerando medidas de isolamento social, distanciamento social, ler a respeito desses assuntos, de veículo de credibilidade, né? De informações, com bons analistas falando a respeito disso, e vai fazendo fichas de resumos, vai fazendo essas anotações, lendo esses sites, pegando dicas de bons professores. Se ele estuda na Degrau Cultural, com certeza ele vai ter boas referências, não só para a sociologia, mas para outras disciplinas. E aí traçar um planejamento de estudo, né? E fazer questões, pode ser questões de vestibular do Enem, pode ser questões, ele pode fazer questões de provas anteriores de concursos de outras bancas, de outros concursos de polícias militares, guarda municipal, em que envolva essa questão da sociologia, da abordagem, dentro dos assuntos, né, dos temas que o edital estabelece, né? Não fugir, no caso dessa cobrança, né? E aí, no caso, ter um planejamento de estudo e ter a consciência de que esse estudo ele vai precisar passar por uma revisão, por talvez um novo direcionamento, quando você definir a banca. Porque cada banca tem um estilo, tem uma forma de trabalhar, e isso vai ser uma segunda etapa ou uma etapa final de preparação para o candidato. Então, a linha é essa. Perfeito. Mestre, você que o candidato pode tomar como base, né, o último edital, né, é uma boa referência de estudo, mas aí eu faço a seguinte pergunta: e a prova? Você tem colocado aí que o mundo, né, de 2018, de 2014, quando o concurso aconteceu, não é o mesmo, né, de 2022, né? Mudamos muito. Você acredita que a prova tende a contextualizar o momento atual? Sendo assim, aquela prova de sociologia de 2014 ela não é uma boa referência para o candidato fazer? No caso, continua sendo uma boa referência. Apesar de haver mudanças na sociedade, alguns temas são problemas, vamos dizer, históricos, né? Ou seja, Correto. continuam sendo reincidentes na nossa sociedade, problemas assim como soluções. Tipo, o mundo da internet, o mundo da interatividade social, que é um tema de sociologia,
ele só foi sendo aperfeiçoado, né? Nós passamos a utilizar mais a internet hoje do que em 2014, mas era um mecanismo de relacionamento social, tanto no mundo dos negócios quanto no mundo do dia a dia, nas situações do cotidiano. Ele só veio a ficar mais extenso, né? Mais complexo, com novas vias, mas já existia. A prática do racismo, da injúria racial, os conflitos e as tensões sociais ligadas aos problemas das minorias, como o grupo LGBT, por exemplo, isso é um problema histórico, isso não é de hoje, não é de 5, 10 anos, é uma coisa que já existia, né? Inclusive passa para o campo, inclusive do campo para o campo virtual também. Então, no caso, assim, não tenho. Você vai ter parte dos assuntos que são novos, sim, por conta, por exemplo, da pandemia, mas alguns assuntos serão do tipo assim recorrentes do que já foi, no caso, cobrado, né, em relação a 2010 e 2014. A única diferença talvez seja trabalhar o mesmo assunto, por exemplo, escrito de uma outra maneira, com uma outra leitura, um novo ingrediente. Isso é uma questão. A outra é o seguinte: eu acredito que a banca, até mesmo por conta dessa expectativa, anos de eleição, aquela coisa toda, que o governo do Estado não vai fazer grandes alterações para esse concurso. Então, eu acredito que vai manter, inclusive, um número de 5 questões para a prova de sociologia, como para outras disciplinas, eu também acredito que não vai haver grandes mudanças, né? Com relação ao modelo, à estrutura da prova, né? Então, acredito que os candidatos não vão, no caso, se surpreender, até porque as novidades de tema de sociologia ligadas a assuntos de prova são coisas do dia a dia, do cotidiano. Então, não é nada surpreendente, algo que eles nunca tenham ouvido falar para o candidato minimamente bem informado. Perfeito, mestre. E, assim, quais são os assuntos aí de sociologia, né, da disciplina que você acredita que tendem a ser mais explorados aí na prova para soldado da PM? Então, você tem, para a sociologia, uma gama assim, quase infinita de assuntos pela sua relevância, né? Mas alguns estão mais em evidência. Obviamente, assuntos ligados à pandemia, né? Como o seu enfrentamento e a posição que a sociedade tem a respeito do seu enfrentamento, a sua aceitação, a sua negação, né? A questão do distanciamento, isolamento social, que em 2020, 2021 ficaram muito evidentes, né? As formas de relacionamento social que se deram através da internet, interatividade social, o uso de máscaras, né? Toda a polêmica que acabou gerando em torno disso, a questão de você estabelecer uma medida que é uma medida para o bem social, mas que envolve uma decisão individual, né? Isso gera uma mudança, inclusive, de comportamento, né? De que nós já estamos hoje em pleno mês de abril de 2022 e nós já estamos já há algum tempo com a liberação de uso de máscaras, até mesmo em locais fechados, e ainda você vê muita gente usando máscara, porque teve, pela experiência da pandemia da Covid-19, um cuidado e que antes ela não tinha, redobrado, reforçado por isso. Então, temas ligados às mudanças e ajustes do comportamento social ligado à pandemia são um assunto para lá de forte para virar questão de prova, né? Nós temos outros problemas sociais que são, e situações da sociedade que são ainda muito fortes, muito frequentes, e que vêm, no caso, resistindo à conscientização da sociedade, né, as leis ficando mais duras, que é a prática do feminicídio, por exemplo, né? É um assunto que, inclusive, já foi abordado, ainda que de uma forma mais ampla, por exemplo, numa questão da prova de 2010, que envolve a questão da assistência da sociedade à mulher. Então, mas ainda assim, você tem o problema do feminicídio como uma coisa muito evidente, como uma coisa muito recorrente, infelizmente, na nossa sociedade. A prática do racismo, né? Que envolve um entendimento de que racismo é um problema de ordem estrutural e histórica, e, por ser dessa origem,
você tem um reflexo no comportamento social que passa de geração em geração. Mesmo a gente tendo mais de 130 anos da abolição da escravatura, ainda continua sendo um problema recorrente. E esses temas, feminicídio, pandemia e os seus desdobramentos, racismo, eles não só são temas importantes para a sociologia, mas são temas importantes para direitos humanos, para a história, porque envolve, como disse, uma natureza histórica, inclusive tema de redação. Então, Perfeito. a importância ela é tão grande desses tópicos que ele ultrapassa a abordagem da própria disciplina. A banca pode trabalhar o mesmo assunto em 3, 4 questões de matérias diferentes. Era o que eu ia comentar agora com você, mestre. A gente tem uma disciplina que se chama Direitos Humanos, né? Que está aí no último programa da PM, e a PM foi aprovada agora recentemente uma lei que estabelece que o concurso da PM vai ter a Lei Maria da Penha, teremos o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Não se sabe muito bem o que eles vão fazer para incluir essas disciplinas, se eles vão criar uma disciplina nova de legislação e colocar essas 3 e incluir junto direitos humanos, ou então até elas poderiam ser incluídas no conteúdo de sociologia também, né? São disciplinas, digamos assim, são assuntos que dialogam esses 4 assuntos: direitos humanos, a Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, dialogam diretamente com a sociologia, não é mesmo? Você acredita em questões, então, se for uma outra disciplina, questões, então, interdisciplinares? Sim, sim, essa possibilidade ela é real, ela existe. Todas essas situações que você apresentou, elas podem acontecer. Posso ter como se fosse uma disciplina à parte, tipo leis especiais, leis específicas. Sim. Eu posso estar incluindo isso em direitos humanos, eu posso estar abordando isso em sociologia, só que é importante nós lembrarmos que uma coisa é a lei, outra coisa é o seu impacto na sociedade, né? Então, a abordagem que se faz em sociologia, muitas vezes ela pode ter uma abordagem diferente na parte de direitos humanos ou na parte das leis em si, né? Ou seja, não combina muito você trabalhar a parte de leis dentro de sociologia, né? E direitos humanos talvez fique um pouco mais dentro dessa parte, né? Ou talvez possa ser citado, descrito no edital de forma específica. Seja como for, eu posso abordar essas 3 leis, tanto na parte de direito, quanto na parte específica de direitos humanos, quanto na parte da parte de sociologia. Isso porque essas leis ela envolvem um tópico da sociologia, né, que tem a ver com a questão da equidade na sociedade, que é você estabelecer exercícios de direitos plenos, né, para aqueles grupos que têm algum tipo de necessidade de assistência que precisa ser equivalente ao seu perfil. Então, por exemplo, se eu tenho um shopping center e eu tenho idosos que frequentam esse shopping, eu preciso ter um ajuste para que esse idoso possa exercer o seu livre direito, por exemplo, em um shopping. Então, você tem as vagas de deficiente próximas aos locais de acesso às lojas, aos elevadores, às escadas rolantes, para que ele, dentro da sua limitação, dentro do seu perfil, enquanto membro de um grupo social, ele possa, no caso, acessar isso. O mesmo se aplica à proteção à figura humana, no caso do idoso, a figura da mulher pelo seu perfil, né, e pela sua característica, é uma figura perseguida ao longo do tempo pela figura dos machistas, né? E isso, no caso, precisa ser abordado. Só que essa abordagem ela é específica para a sociologia. O desenrolar de uma questão ela vai ter uma linha de raciocínio, uma linha de perguntas, né, e opções de resposta, enquanto que para direitos humanos ou para a parte da abordagem da lei especificamente, eu vou ter uma outra abordagem. Então, é mais sensato que isso possa ser ou aparecer de maneira descritiva como aplicação da sociologia ligado às leis Maria da Penha, ao Estatuto do Idoso, ou então isso está especificado à parte como um tópico especial do conteúdo programático.
Perfeito, mestre. Então, assim, para a gente aqui encerrar essa nossa entrevista, né, eu gostaria que você deixasse aí as suas últimas dicas, as suas últimas orientações para que os futuros candidatos, né, a soldado da Polícia Militar consigam ter um excelente desempenho no concurso, em especial aí na disciplina de Sociologia. Vamos lá, pessoal. A primeira dica é o seguinte: nada vem de graça, nada cai na sua mão. Você tem que conquistar. E em concurso público, a gente estuda até passar, a gente, no caso, estuda com planejamento, né, com disciplina e com resiliência. Dificuldades, problemas todos nós temos, né? E senso de oportunidade também, né? Temos que aproveitar os feriados, né? Saber sacrificar o nosso lazer até determinado ponto, né? Ter um plano de estudos eficaz, né? E ser fiel a ele, né? Sabendo de que isso vai gerar frutos mais para frente. Façam fichas de resumos, façam mapas mentais, para que, após uma leitura geral do conteúdo, você possa revisá-lo de forma mais objetiva e eficaz. Façam questões de provas anteriores, isso é fundamental, né? Lógico que você precisa passar um filtro, né, em certos assuntos que se tornaram, de repente, obsoletos, não só para a sociologia, mas para outras disciplinas também. Provas anteriores, passem um filtro, né? Existem sites que você procura questões filtrando por assuntos, por tópicos até mais específicos, onde você possa fazer, no caso, esse estudo direcionado, já que sociologia é a parte da aplicação de conceitos, mas também a parte teórica, né? Então, tudo isso, no caso, é válido, e as questões do Enem também são questões que vocês podem e devem fazer, né? Procure um bom curso preparatório, né? A Degrau Cultural é uma opção de escolha nesse sentido, vai ajudar muito, principalmente para aqueles que têm dificuldade ou não se sentem no perfil de aulas online, então precisam de um curso presencial. A Degrau Cultural tem várias unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro que podem ajudar. É uma opção de bom curso para se escolher. E entender uma coisa muito importante, principalmente para aqueles candidatos que serão aprovados nessa primeira etapa. Concursos para a área de segurança pública são compostos de 5 a 8 etapas, dependendo do desmembramento dessa etapa. Será soldado da Polícia Militar do Estado de Janeiro se você for aprovado no curso de formação, que é a última etapa. Então, se você, no que você está estudando, dentro do seu planejamento de estudo, se não estiver fazendo o seu treinamento de corrida conforme o edital apresenta na parte do teste de aptidão física, se você não estiver fazendo o check-up da sua saúde para corrigir, por exemplo, o desvio de coluna, alguma coisa que você possa, no médico, tratar antes dessa sua prova, se você não cuidar, não fazer um treinamento de psicotécnico, de questões e atividades ligadas a essa preparação, se você for, no caso, eliminado em alguma dessas etapas, ou seja, no teste de aptidão física, seja no psicotécnico, seja no exame de saúde, você está tão reprovado quanto a pessoa que reprovou e não passou na prova de conhecimentos, que você só é aprovado no final. Então, você precisa entender o concurso da PM como uma preparação em paralelo de aptidão física, de cuidados com a saúde. Excesso de peso e magro demais ficam reprovados no TAF. Então, você que quer chegar até o final, você precisa ter um cuidado em várias frentes, estar se preparando em várias frentes para que o teu sonho seja realizado. Não basta apenas estudar para as provas. Perfeito, mestre. Mais uma vez, muito obrigado aqui por vir ao programa Super Dicas, orientar o estudo dos futuros candidatos da PM no que tange à disciplina de Sociologia. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Tá legal, gente. E agradeço também a todos vocês que estão acompanhando, em especial, esse especial com dicas de professor para o concurso da PM-RJ. Se você gostou desse episódio, não deixe de dar o seu like, compartilhe também com todos os seus amigos que vão concorrer a uma vaga de soldado na Polícia Militar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso agora mesmo. Basta clicar aqui no sininho que está no YouTube. Fazendo isso, você sempre receberá notificações quando o novo vídeo for ao ar. Estamos sempre preparando conteúdos relevantes para ajudá-lo a conquistar da forma mais rápida possível uma vaga no serviço público. Eu fico por aqui e volto em breve com mais um episódio do Super Dicas para ajudar os futuros candidatos do concurso de soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Até a próxima, gente. Valeu!